Boa noite, Roger. Tudo bom aqui no meio? Zé, boa bom? noite. Boa noite a todos. Parabéns pela vitória. Obrigado. Pela chegada ao G4. O Inter hoje é quarto colocado no campeonato. E eu queria saber deste jogo, na tua análise, um comparativo assim com as últimas partidas. O jogo contra o Flamengo foi tido assim, talvez como o melhor jogo do campeonato. E a partir daquele jogo se criou a ideia de que o Inter hoje, com aquela qualidade de futebol, poderia fazer uma diferença técnica muito grande e até, quem sabe, um placar diferente do que fez. Um placar bom, mas pareceu ter algumas dificuldades. Um time como o Criciúma, que joga de maneira a neutralizar o Inter, ainda causa alguma dificuldade? Qual é o nível de conhecimento que o Inter já despertou nos seus adversários para buscar a neutralização exatamente dessas jogadas mais fortes do Inter? E o que dá para prever para esses últimos jogos do campeonato, à medida que o G4 ele só depende do Inter? Tem até o confronto direto com o Flamengo, ainda que amanhã o Flamengo volte à frente. Então, esses tipos de jogos, ao mesmo tempo que eles te propõem desafios diferentes, né? A gente sabia que ia enfrentar uma equipe que ia nos negar tempo e espaço, colocando-se dentro do seu campo, dobrando como Tencate tem por costume fazer, por vezes, dois laterais do lado da profundidade maior do adversário, buscando contra-atacar com muita contundência, né? E o jogo parece que ele se torna mais lento em alguns momentos, mas é pela necessidade que a equipe tem de rodar a bola para procurar os poucos espaços que acontecem, né? E na hora que o adversário está em organização, a gente conseguir retomar a bola e ter contundência para buscar pegar o adversário minimamente desorganizado defensivamente. Porque com a proposta de jogo que o Criciúma tem, em muitos momentos fora de casa, como eu disse, te nega muito esses espaços, né? E a gente salientou na palestra que, né, hoje talvez fosse o jogo para justamente a gente decidir ou abrir o caminho para a vitória de bola parada, né? Porque com a bola rolando a gente sabia que ia encontrar poucos espaços, né? Muito volume a gente teve, finalizações de dentro da área, encontraram sempre um pé, porque o Criciúma adota a postura de fase defensiva, colocar muita gente para dentro da área, e isso faz um bloqueio muito grande, então a precisão tem que ser muito, muito grande para que você consiga acessar a bola dentro da área, e de fato a gente conseguiu abrir um belo gol de falta, numa jogada de maestria, né, do Alain. Né? A gente não espera fazer todos os jogos com a mesma característica, porque os adversários te impõem dificuldades diferentes. Eu acho que a gente fez um grande jogo, sim, né, com outra característica em função da dificuldade imposta pelo adversário. Né? Agora, só temos as nossas forças, né, para permanecer nesse lugar, né? Muito embora o Flamengo tenha que fazer a rodada, mas esses jogos de invencibilidade, na verdade, têm sido... tem acontecido, né, porque a gente está com uma estrutura bem sólida, os jogadores sabem o que precisam fazer dentro de campo e a qualidade está decidindo a nosso favor. Roger, boa noite. Boa noite. Você foi ovacionado pela torcida quando seu nome foi anunciado antes da partida. Já conquistou a torcida do Internacional. Do outro lado da cidade, teus pés estão na calçada da fama da Arena e no último final de semana colocaram concreto, cimento nos teus pés, na tua história no Grêmio. Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Então, eu acho que esse assunto não é para esse momento, né? Te peço desculpas, mas não gostaria de comentar nada sobre o episódio. Gostaria de focar no jogo. Boa noite, Roger. Sobre o jogo, Roger, acho que o colega tocou um pouco na dificuldade que o Inter teve em alguns momentos da partida. Como tu tem enxergado, principalmente, enfrentar esses adversários mais fechados, como o Inter tem reagido a esse tipo de jogo? E também queria que você comentasse a escolha, mais uma vez, pelo Rohel
em relação ao Cleiton Sampaio, se é uma questão que seja específica de algum jogo ou se é uma decisão que pode ser replicada também nos próximos jogos e até uma tendência de escolha sua. Com relação à dificuldade do jogo, a gente trabalha nas alternativas. Todas elas aconteceram no jogo, né? Mas foram bloqueadas ou pelo goleiro ou pelo bom preenchimento de área do adversário. Né? E vai ter jogos que a bola parada vai decidir, seja ela de falta, de escanteio, de falta direta. E num lance de habilidade do Wesley para sacramentar a nossa vitória. Então não tem nada de errado a gente ter tido dificuldade contra o adversário fechado. Né? Nós conseguimos superar o bloqueio de uma outra forma. Se não foi com jogada construída como em outros momentos, né? Porque a proposta do adversário, como eu te disse, te nega espaço e tempo, né? A vitória tem outras formas dela acontecer. A escolha pelo Agustin, ela se dá pela forma que eu entendo que eu deva fazer a gestão desses processos, né, de titularidade, suplência, retorno à posição. Né, o Agustin saiu depois de alcançar a titularidade por uma lesão. Né, o Cleiton entrou muito bem, né, e eu tenho que, por justiça, na minha estrutura de gestão, devolver a posição para o Agustin para que ele a defenda em campo. Né? Então, é justamente permitir que ele possa, depois de ter alcançado a titularidade e ter saído por lesão, possa defender a titularidade em campo. Né? E essa conversa é muito franca, né, com os dois atletas. A partir de agora, tu defende em campo porque o teu colega, quando atuou bem. Né? E vai permanecer o melhor. Né, dos dois jogadores, porque, na minha opinião, eles apresentaram com características diferentes, níveis iguais, né, de performance. É isso. Roger, hoje, de novo, né, o Inter conseguiu ter o domínio do meio-campo e depois, com o homem a mais, praticamente não sofreu no jogo. E um jogador também que ajudou bastante foi o Rômulo, que vem ganhando oportunidades, né, no time com a ausência do Fernando. O quanto tem sido importante essas atuações do Rômulo. E te pergunto também sobre a situação do Fernando, se tu já imagina que vai poder contar com ele, quem sabe, na sexta contra o Fluminense ou ainda não. O que o departamento médico tem te passado sobre esse jogador? Quando que ele pode voltar a jogar pelo Inter? O Fernando está no processo de retorno, mas penso que para o jogo de sexta não vai ter condição ainda. Né? No processo do Grenal, a gente correu um risco calculado, né, para tê-lo em parte, e a gente sabia que poderia ter algum tipo de problema em função disso. Né? O processo ele precisou ser continuado um pouco mais e a gente não vai tê-lo para esse jogo, com certeza. Com relação ao Rômulo, né, é um jogador que ele, para essa função de meio campo, né, como um protetor da defesa, eu chamo essa função do varredor de linha, né, o cara que me faz as coberturas defensivas quando eu preciso saltar o meu lateral em dois alvos, né, esticar a linha por trás para que os meus três jogadores de centro, quando eu estou no 1-3-2, eles não precisem baixar muito para marcar os laterais, os seus alvos até a linha de fundo e permitir que eles fiquem à frente da linha de defesa. Rômulo, Fernando, né, o Pastor, né, que entrou no jogo, que é o apelido do Luiz Otávio, tem por característica essa função. Então eles me proporcionam e me dão a estrutura tática defensiva para que eu consiga ter outros movimentos à frente, né, porque eu não precise baixar, por exemplo, meu segundo volante alinhado ao lado dele, no caso o Thiago ou o Bruno, né, que eu possa entrar no 1-3-2 o mais cedo possível, permitindo que eles consigam fazer a cobertura defensiva. E ele faz muito bem. Tá evoluindo no outro momento do jogo, né, que é no momento ofensivo, né, para que ele tenha um pouco mais de facilidade, né, a gente abre uma linha de 3 para que ele consiga pegar o jogo de frente. Né, o jovem está aprendendo com o Fernando na função e tenho certeza que vai evoluir muito mais, além do que ter nos ajudado. Para mim fez um grande jogo hoje.
Roger, a outra ausência que você não terá contra o Fluminense é o Wesley, né, que hoje fez um golaço, teve uma boa atuação. São valências quase que praticamente que te dão iguais, de Wanderson e de Wesley, mas as características deles são diferentes. O que perde, o que ganha tendo um ou outro? Eu penso que com virtudes diferentes, né, com características diferentes, eles não oferecem coisas semelhantes. Né? Talvez o Wesley tenha um pouco mais de destreza no jogo interno, o Wanderson tem um pouco mais da vitória pessoal do 1 para 1, né, e com a velocidade. Os dois têm jogada de combinação, né? A gente vem ajustando o posicionamento dos nossos pontas, né, para que quando a bola esteja do lado contrário ele seja o segundo atacante e não fique esperando a bola de inversão para amplitude para 1 para 1, né, alternar esses momentos, e o Wanderson está nesse movimento, assim como o Prado, né, de entender o que a gente deseja para cada momento do jogo, mas eu penso que a gente perde muito pouco ou quase nada. Né, o Wanderson foi titular, né, grande parte do seu período aqui no Internacional. Roger, com relação à destreza, centralizando, né, que o Wesley tem um pouco melhor do que o Wanderson, esse jogo contra o Fluminense, por características, não seria um jogo para Ener e Borré, já que o Ener também gosta de jogar pela esquerda e centraliza bastante? Por característica do quê? Não, do teu time, que ele centraliza mais do que o Wanderson. Quem é que vai jogar na ponta? Tá, e quem é que faz do lado esquerdo? Fica sem? Quem é que vai descer com o lateral? Não, eu acho que na Sul-Americana, né, o Ener jogou na função ali. Talvez quando eu estava explicando a questão do Rômulo, talvez a gente consiga adaptar um pouco, né? Mas penso que é perder capacidade do Ener colocando ele lateralizado muitas vezes. Eu prefiro ter a alternativa de colocar ele à frente com o Borré, que aí eu consigo ter o Borré de flutuação e o Ener de busca de profundidade. Né? Mas não é uma alternativa a se descartar. Se a gente conseguir aí organizar as funções, pode ser que eu leve em consideração a tua oferta. Boa noite, Roger. Aqui. Qual a importância de ter um elenco tão recheado como o do Internacional hoje, pensando já no ano que vem? Porque a torcida, ela já discute sobre 2025. O Inter vai ter todas as competições, provavelmente, né, aí para disputar. E precisa ter um banco de reservas com bastante qualidade, coisa que hoje a gente vê acontecendo, né? O Alan Patrick, um tempo atrás, se saísse, era um Deus nos acuda. Agora já não é mais assim. Qual a visão que tu tem em relação a isso para o ano que vem, em relação ao que a gente pode vender, o que o Internacional tem que manter, enfim? A gente sabe que os clubes vivem eternamente num equilíbrio, né? Entre a gestão do campo e a gestão administrativa. Isso é a vida dos clubes no Brasil, né? As janelas acabam impactando e você por vezes tem que reformular o elenco no meio da temporada, e agora, né, em dezembro começam novamente, né, as especulações das permanências, das renovações, das chegadas, das saídas. Mas claro que a gente já começa, não dá para dizer que a gente não começa a olhar para frente, mas o foco hoje é 80% ainda, 90% ainda, né, no momento atual, né, para confirmar esse momento e para que a gente consiga gradativamente planejar o futuro, né, mas ter alternativas que te permita, né, a gente mexer e criar estruturas diferentes com a qualidade mais do que qualquer outra coisa, né, porque, né, todo elenco tem 30 jogadores, né, a diferença é que por vezes você tem 13, 14, 15 jogadores titulares, né, de um mesmo nível, e depois, né, você tem outros, né, suplentes que por vezes não têm o mesmo nível, a mesma característica. O nosso time tem um nível alto
em jogadores da mesma posição, não é que a gente não sabe que a gente vai ter isso sempre, né? Então a gente se apoia na estrutura, para que a estrutura consiga melhorar a qualidade dos jogadores, né? E esperar que com o ano cheio, com as competições todas, a gente consiga ter um ano de 2025, né, com uma perspectiva, né, como foi esse começo de ano, né? A gente sabe tudo que passou no Rio Grande do Sul, né, para que o torcedor possa planejar também junto com a gente e vislumbrar e sonhar coisas importantes para o ano que vem. Roger, aqui. Quando você tira o Alan Patrick, pareceu que ele sentiu alguma coisa na coxa em um determinado momento no ataque. Ele estica a bola, a perna e começa a botar a mão atrás da coxa. Teve alguma questão de dor ou foi simplesmente uma substituição? E aproveitando a continuidade, aí tu botou o Gabriel por dentro, que é, querendo ou não, a posição original dele. Mais oportunidades para o guri, de repente, ali como meio armador. Queria que tu falasse a respeito, tanto do Alan quanto do Gabriel. Eu acho que ela sentiu um pouquinho o cansaço do jogo. A gente estava ali com os números do Alan. Acho que desde o retorno dele de lesão, essa é a 10ª partida consecutiva ficando até o final do jogo, né? Então, ele já no segundo tempo, a partir dos 20, eu percebi, né, já um pouquinho desgastado, e acho que ele teve um pouquinho de cãibra, só isso. Né? Daí aproveitei e fiz a substituição, colocando o Gabriel para dentro, que também é sua função, né, para ele flutuar um pouquinho mais, tocar mais na bola, participar do jogo pelos dois lados, que é a forma como eu entendo que o jogador que cai um pouquinho de nível ele recobra a sua confiança, que é tocando na bola, participando bastante do jogo. Teve a oportunidade de finalizar, fez combinação, por dentro arrastou, limpando o jogador da frente pela força, né, fez combinação com os dois lados, e assim a gente vai dando novamente minutos para o Gabriel para que ele consiga estar na plenitude da sua forma para nos ajudar. Pois é, Roger, boa noite. Eu ia realmente perguntar sobre o Gabriel Carvalho, né? É dessa forma que tu enxerga ele? Você enxerga ele... Porque ele começou a jogar, entrou no time pelo lado, talvez até por uma oportunidade que tinha, porque o Inter já tem o Alan Patrick, o menino veio se destacando, entrou pelo lado do campo. Mas você enxerga ele mais como Alan Patrick ou mais como um jogador pelo lado do campo? E até aproveitando, desculpa, essa outra dúvida que tu tem, não sei se tu já... se a gente vai ver mais esse revezamento entre Tabata e Gabriel Carvalho, porque o Tabata entrou, teve a sequência, a gente já viu ele render mais, né, do que ele rendeu talvez nos últimos 2 jogos. A gente vai voltar a ver o Gabriel também nesse revezamento com o Tabata? Eu, sinceramente, não gosto de fazer revezamento. Tu tem que determinar os 11 titulares, né, e os atletas têm que buscar essas oportunidades de estar entre os 11. Se a questão é por desgaste, ok, né? Mas se eu tenho todo mundo em condições, né, eu preciso... É difícil tu dormir a véspera do jogo, né, não sabendo se tu vai jogar ou não. Né? Se tu no próximo jogo vai estar presente ou o treinador vai colocar um outro para jogar. Né? Isso gera um pouco de desconforto, na minha opinião, tendo a visão de ex-atleta, né? Como eu disse, se for por uma questão de revezar em função da longa sequência, ok. Mas de outra forma eu tenho um pouco de resistência para fazer. Não me sinto muito à vontade por entender a cabeça um pouco do jogador. Agora, né, eu vejo o Gabriel podendo jogar nessas funções diferentes. Eu acho que ele está construindo esse repertório dentro do campo. Então, para mim também não é bom, ou não vejo saudável ele tá experienciando outros momentos do campo. Se vocês lembrarem, uma das primeiras partidas que o Gabriel jogou foi contra o Bahia, né, e a partida ele começou pelo centro, né, e ali ele não conseguiu achar o time da jogada por tá iniciando num ambiente, né, onde o jogo é muito rápido, né. Quando eu coloquei ele para o lado do campo, que tinha a limitação da linha lateral, e ele tinha um alvo, né, à sua frente, o jogo dele estabilizou, ele pôde render até agora. Mas eu acho que eu também desejo que o Gabriel, como eu disse, para retomar a sua confiança, que ele possa andar mais no campo e possa muitas vezes também substituir o Alan, como foi nesse jogo especificamente. Roger, boa noite.
Hoje a gente teve um golaço de falta do Alan Patrick e esse tipo de gol tem sido cada vez mais raro no futebol brasileiro. Como é que tu tem trabalhado esse tipo de jogada, de cobrança de falta direta, e como é que tu vê a diminuição desse tipo de gol acontecendo no futebol brasileiro? Outro dia, numa conversa informal com os colegas, com os teus colegas no CT, me perguntaram sobre essa questão do gol de falta, se havia muito treinamento que justificasse, né, uma melhora na batida, como o Alan tinha, acho que recém feito jogado uma bola na trave num dos gols. E o que eu disse que, na verdade, a forma como eu trabalho a bola parada, e o volume que eu consigo fazer pela dinâmica que a gente coloca dentro da atividade, faz com que aumente a repetição. Aumentando a repetição, tu começa a ter mais sensibilidade para bater na bola. Então, não justificaria a melhora da batida de falta do Alan e, por consequência, o gol, pelo aumento substancial de treinamentos de falta direto da barreira, mas pelo volume de treinamentos da bola parada ofensiva e da bola parada defensiva, que o Alan participa. Como na bola parada defensiva ele é rebote, quando eu vou trabalhar a bola parada ofensiva, ele vai bater como aconteceu. Essa semana eu treinei as duas bolas, a ofensiva e a defensiva. Num treino de 20 minutos que a gente faz de bola parada dos dois, em cada dia, é pelo menos 150 bolas batidas, 140 bolas batidas. Então tu pega aí se o Alan bateu 20% delas, nos 2 dias, é um volume de 40, 50 bolas dentro desse tipo de batida. Isso vai fazendo tu pegar o peso da bola, a batida dela, o refinamento do ajeitado, do pé de apoio, isso tudo. E eu penso que tem diminuído porque tem poucos. Assim como tem diminuído os meias no futebol, que são os caras que têm muita essa habilidade para bater, também outros fatores podem contribuir, até mesmo hoje é difícil você ver os preparadores físicos incomodam a gente quando acaba os treinos para deixar os caras chutar, não deixa chutar, eu disse, mas como é que vai fazer gol, pô? Hoje tu se procura dar prioridade numa priorização da semana. O ideal é que tu consiga fazer os eventos de potência e precisão com o músculo descansado. Então o ideal é que tu faça no começo do treino e não no fim do treino. E às vezes é difícil também tu organizar, mas também é importante fazer no final, porque tu vai bater por vezes cansado, mas tu corre o risco maior de ter algum problema físico. Então é uma conta que às vezes não fecha. Mas eu penso que os batedores eles diminuíram um pouco, nós não temos tantos com refinamento, Eu não batia nada. Aqui, ó. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria voltar na pergunta do colega sobre a escolha pelo Rohel, porque ele teve certa dificuldade, especialmente na velocidade, no jogo passado com o Bruno Henrique, sofreu o cartão amarelo, inclusive acho que por isso que você tirou no segundo tempo. E hoje teve pelo menos 2 bolas que numa ele falhou em tempo de bola e na segunda o Bolazier conseguiu colocar na frente, o Vitão até chega na cobertura e consegue fazer o corte para a lateral. No Grenal, o Cleiton Sampaio foi destaque no sistema defensivo muito pela velocidade dele. Eu gostaria que você explicasse, desenrolasse um pouco mais sobre justamente a escolha do Rohel e o porquê o Cleiton Sampaio. E ainda, a zaga é uma questão para 2025, uma vez que você só teve um reserva hoje e o mercado não se sabe a condição que ele volta? A defesa, sim, é uma questão que a gente vai trabalhar nisso. Mas eu acho que não ficou clara a explicação que eu dei para o teu colega. É isso que você está querendo, uma outra explicação? Não, mas o Roger é um cara rápido. Competir com o Bolazier que é muito difícil, Que é um cara que é um atacante de muita velocidade. E, na minha opinião, se teve algum erro do Roger, foi uma bola de profundidade que o Vitão salvou e não foi porque ele perdeu na velocidade. A bola rebateu e sobrou, ele tropeçou no marcador e sobrou que o Vitão interveio. E no clássico eu não tirei por repetidas vezes ter perdido na velocidade. Ele perdeu uma e se amarelou no jogo, e como eu ia me expor marcando mais alto, eu optei por colocar um jogador descansado e sem o cartão. Foi só por isso. Para mim o Roger que
que tem atuado em bom nível, assim como o Cleiton, né? Tem boa bola aérea também, tem boa velocidade, né? E como eu disse, a opção é para fazer a gestão devolvendo aquele que foi titular à posição e que não saiu jogando mal, saiu porque machucou, né? Agora, a partir de agora, eu comparo os níveis de atuação e faço a manutenção ou devolvo a posição pro Cleiton, né, que atuou bem também, assim como o Roger. Boa noite.